Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente está aqui para o terceiro vídeo da nossa série sobre a portaria 1467. E hoje, diferente, em vez do Gustavo estar em Fortaleza e eu aqui em Curitiba, estamos nós dois aqui em Curitiba, né? O Gustavo veio para cá para ministrar os cursos lá da Lema e a gente vai aproveitar e fazer o vídeo da série aqui. E hoje a gente vai falar sobre credenciamento, né? Aquele processinho que a gente deixa de lado. Deixa de lado não, assim, ele não dá para deixar de lado, porque senão não se aporta nada no RPPS, né? Mas que a gente deixa ele meio... Não fala muito do credenciamento. Para quem fala do credenciamento, é bem mais legal falar dos investimentos, das rentabilidades. Só que a gente não pode esquecer que sem o credenciamento nada é feito nos investimentos, né? O credenciamento, como a gente sempre coloca um conceitinho antes de começar, né? Ele nada mais é do que um cadastro, né? Que a Secretaria e a legislação obriga a fazer previamente a todo e qualquer investimento que o RPPS faça. Né? Então, tudo que o RPPS vai fazer, aportou 1 centavo, esse 1 centavo aportado na instituição X tem que ter o credenciamento da instituição, da administração, da administradora, da gestora, do distribuidor, e do custodiante, se for, né? E do fundo de investimentos também, né? Que eles falam que não é o credenciamento, é o cadastro daí do fundo, né? E nessa nova portaria, Gustavo, você que sabe ela de cabo a rabo, o que fala? Acho que a maior novidade dessa portaria agora é o tempo do credenciamento, né? Que foi para 2 anos. Imagina que antigamente eram 6 meses, foi para 1 ano, e agora são 2 anos de validade do credenciamento para as instituições credenciadas. Tem mais alguma grande novidade? Temos novidades. Para começar, é muito bom estar aqui em Curitiba de novo. É a 4ª vez que eu venho ao Paraná nesses últimos 8 meses, então, se eu me acostumar com o frio, eu vou ficar pronto para morar aqui. Hoje está calor, nem vem. E tem novidade. Primeiro, a principal novidade é essa de 2 anos, é que esse prazo foi esticado, isso é muito bom. Mas como eu falei, estive na semana passada lá em Belém, a gente gravou, estava lá em Belém, em conversa com os RPPS de lá, eu falei, olha, aumentou esse tempo, então aproveita para fazer um processo de credenciamento bem feito. E como você falou, João, esse é o processo mais negligenciado, tá? Já está com 7 anos que eu conheço o RPPS e, pelo que eu acompanho, desde que eram 6 meses, é o processo mais negligenciado. E você falou que não pode deixar de lado, e realmente não pode, mas ainda hoje é deixado de lado, tá? Então, mas para ser objetivo, as novidades. Bom, credenciar gestor administrador no caso de fundo e distribuidor no caso de fundo já deveria fazer esse processo, então permanece, então tem que credenciar. Então, atenção, porque em algumas instituições, por exemplo, Banco do Brasil, gestor administrador é a mesma instituição. No caso do Bradesco, por exemplo, são instituições diferentes, ambas do Bradesco, mas são CNPJ diferentes, observa lá. Tá? Então, um ponto importante a ser destacado. Mas, antigamente, podia credenciar o conglomerado, né? Se você comprovasse, pelo menos na lista de exaustiva lá de instituições, tem a instituição, CNPJ e o conglomerado para qual ela faz parte, né? Eu não sei se isso ainda tá valendo. Isso é uma pergunta do GESCOM de uns 2, 3 anos atrás, que podia credenciar um só. Não precisava credenciar todos, mas podemos ir atrás. Na portaria não tem nada sobre isso. Na portaria está muito claro que tem que credenciar gestor, administrador e distribuidor. Não, sim, gestor administrador, sim, mas quando eles... Eu vou atrás dessa informação, a gente posta depois. Mas na portaria está muito claro. E aí, além disso, no caso de compra de títulos públicos, por exemplo, que é o que vem sendo muito falado, que nem é mais nem novidade, né? Compra de títulos públicos tem que credenciar a corretora e o custodiante.
E no caso aí de compra de ativos bancários, tem que credenciar essa instituição bancária que emite o ativo, tá? Que é não vou ter que credenciar todo mundo, né? Credenciar todo mundo que está envolvido com aquele dinheiro ali que eu vou aportar. E tem que credenciar para a segurança do RPPS. Quando você fala o que é credenciamento, é este processo que o RPPS faz de diligência para atestar, e é isso que acontece, para atestar que aquela instituição com a qual está se relacionando atende aos quesitos, especialmente de segurança, para se relacionar, para ter um bom relacionamento, para ter essa segurança. Isso tem muito a ver com o que a gente falou semana passada sobre risco. Uhum. Então, tem que seguir esse processo. E aí, eu vou dar uma pescada aqui, mas já no artigo 86, lá no comecinho da portaria, ele já fala dos termos gerais e inclui o credenciamento, tem que credenciar antes de fazer qualquer antes de ter o relacionamento com as instituições. Mas eu vou pescar só para dizer o que é que tem que ter lá no credenciamento. Além, claro, dessa novidade que existe a seção 3, uma seção específica para credenciamento, e isso já mostra a importância, assim, né, já deram tiveram esse cuidado em criar uma seção específica para explicar bem esse processo. Você tem que observar boa qualidade de gestão. Como é que você observa? Vai ter que buscar os documentos, especialmente ele fala aqui na portaria, você tem que buscar esses documentos de diligência que os próprios bancos fazem. A própria Ambima tem o questionário, anota aí, questionário due diligence, que a Ambima criou esses questionários, tem algumas seções, e lá tem todas as informações, inclusive você precisa ter as informações dos profissionais que fazem parte da gestão dos recursos de terceiros. Então, lá nesses questionários do diligence, você encontra quem é o gestor ali principal, qual é a equipe, a experiência, mostra o currículo de cada um. Isso é para que você, no seu RPPS, tenha segurança de que quem está ali por trás, que você não vê, que você conversa especialmente ali com o distribuidor, enfim, não conversa normalmente com o gestor, com a equipe que faz gestão. Então, para conhecê-los, esses documentos, esse é um dos caminhos, tá? Talvez o mais fácil, porque eles têm que ter quem faz parte da Ambima, quem adota ali os códigos de autorregulação, precisa ter esses due diligence sempre atualizados, então esse é um bom caminho. Então, como é que você atesta a boa qualidade de gestão? Vai ter que pesquisar realmente, entrar no site da instituição, buscar na CVM se não tem as denúncias, enfim, ver como é que está essa situação, e no questionário do diligence. Deixa eu te cortar, Gustavo, esse negócio do buscar na CVM, esses tempos atrás uma pessoa me perguntou como é que eu busco na CVM, né, no Banco Central. É lá na busca lá, no próprio termo de credenciamento ali que a Secretaria sugere, eles colocam um linkzinho lá, e lá você vai digitar o nome da instituição, vai aparecer os processos. Muitas têm processos, poucas não tem nada lá, mas às vezes o processo é só, administrativo, não é nada, que tá roubando, que tá mexendo diferente no negócio, né? Mas você vai ter que entrar um por um para olhar o que aquele processo trata. Se você percebe alguma coisa estranha, esses aqui são administrativos, esse aqui está falando outra coisa diferente, manda um e-mail para a instituição, diz, o que é esse processo aqui? Eles vão responder, coloca essa resposta no credenciamento, né? E todo aquele negócio de segurança, você vai agora ainda com mais tempo, você pode fazer isso com mais calma, né? Então, mesmo fazer o trabalho de formiguinha, assim, ir pesquisando, procurando. Continua. Não, mas é bem isso, tá? Aproveita esses 2 anos, esse prazo mais extenso, para fazer um processo mais robusto. Então, além da boa qualidade de gestão, ambiente de controle interno, vai ter que buscar essas informações realmente lá. Então, e conversa com o teu distribuidor. Normalmente, ele é o agente autônomo, o distribuidor que vai conversar contigo, tem acesso a você estar distribuindo para a RPPS, ele já conhece esse processo. Então, já pede isso para ele, já facilita a tua vida, tá? Mas não deixa de pesquisar, você precisa fazer isso. Histórico, experiência e atuação da instituição e dos profissionais, como foi falado.
Solidez patrimonial e o volume de recursos sobre gestão e administração, isso é importante, porque, bom, tem que ser, para fazer negócio com o RPPS, tem que ser uma grande instituição sólida, tá? E se você for lá na resolução 4963, ele estabelece alguns limites que você não pode, por exemplo, ter mais de, eu vou dizer X, porque se o pessoal quiser, eles vão falar com a gente para entrar nesse outro assunto, que é um assunto importante, sobre enquadramento. Então, X de determinado, do total de volume, do total de recursos sob gestão, por exemplo. Então, você não pode ter mais do que determinado volume do fundo de investimento e do recurso sob gestão dessa instituição. Tá? Então, você precisa conhecer, saber qual é o volume de recursos gerido para que você possa respeitar esses limites. Tá? As instituições da lista exaustiva todas elas já têm um volume bem expressivo. Então, só se for um RPPS muito grande, que aí corre o risco de se desenquadrar a esse respeito, mas é importante que você acompanhe. E outro ponto interessante é que nos seus relatórios você já mostre essa relação do teu recurso e o recurso total da instituição que ela gere, tá? Total de recursos que ela gere e o recurso do RPPS é gerido por essa instituição. Só para mostrar essa relação, para ver que, olha, o nosso recurso significa 0,5%, significa menos do que 0,5%, 1%. Então, isso mostra que é uma instituição tem um volume grande, que gere recursos de outros RPPS, outros fundos de pensão, ou outros investidores. Isso dá muito mais segurança, naturalmente, na tomada de decisão do RPPS. E continuando, falei de risco reputacional, padrão ético, os dois têm tudo a ver, então volta a falar do risco que a gente conversou na semana passada. Não fala como, mas você tem que buscar essas informações para testar esse elevado padrão ético. E a aderência da rentabilidade aos indicadores de desempenho. Se os fundos de investimento da instituição eles estão aderentes aos seus benchmarks. Seria um outro papo que a gente pode ter depois. Mas observe, elenquei esses pontos para que vocês vejam o volume de recurso, de recurso não, ainda tá falando volume de trabalho, que exige um credenciamento bem feito. Mas olha, isso é muito importante para você entender melhor de toda essa estrutura. Isso é muito importante para entender a estrutura e para dar segurança, porque é o seguinte: em uma auditoria geral, pelo nosso conhecimento, tanto do Tribunal de Contas, mas especialmente da Secretaria de Previdência, eles vão te cobrar o credenciamento. Nossa. E é importante que você saiba do que se trata, porque é o seguinte: você foi lá no DAI, coloca lá uma data, coloca uma conclusão, informação super básica. O número do processo. Foi o número do processo, a data, e qualquer informação que você bota lá vai passar, porque o papel aceita tudo. Agora, será, porque eu estou falando isso porque eu vejo muito, viu, João, no negócio, não sei se você já percebeu. Vejo bastante. A gente acompanha muito os RPPS e vê que muitos põe lá no DAI que o credenciamento foi feito no dia 1º de janeiro do ano. Será? Você não sei como essa pessoa gosta realmente de trabalhar. Eu não faria nada no dia 1º. No dia 1º é dia de estar de ressaca do Réveillon e é um feriado. Coloca dia 2, né, pessoal? Então, será realmente que você fez no dia 1º esse processo todo? Eu acho improvável. Então, se for uma auditoria, ele vai te pedir: olha, porra, legal, você é um cara muito trabalhador, você é muito trabalhador, no dia 1º já esteve aqui fazendo esse credenciamento, me mostra essa documentação aí, para ver como foi feito. Enfim, então, o que está lá no DAI tem que estar, você tem que ter esse processo todo, enfim, do início ao fim. Físico e digital, né? Não, tem que ser arquivado, você pode ter físico, mas está claro na portaria que tudo tem que ser arquivado digitalmente. Então, tem que ter essa documentação nessa data, ok? Então, é importante para você não vacilar caso seja questionado. Deixa eu contar uma história para vocês bem rapidinho da importância, por conta da importância que tem ter isso no digital. Eu trabalhava no RPPS e eu fazia os credenciamentos. Um dia, bem feliz, eu peguei as pastinhas de credenciamento, botei em cima da minha mesa e comecei a renovar eles, né? Tinha uns 10 instituições, assim,
em cima da mesa de pastinhas. Deu meu horário de trabalho, fui embora para casa. Isso era uma sexta-feira. Do nada, estourou o cano que passava em cima da minha mesa. Em cima da minha mesa, né? A gente ficava no terceiro andar. Eles precisaram de um carro-pipa para tirar a água que estourou toda a caixa da água do prédio, caiu em cima da minha mesa. Você acha que esses credenciamentos aguentaram? Não. Eu fui para casa com eles pingando, né? Eu não tinha todos os documentos digitais na época. Assim, alguns eu consegui salvar, alguns eu precisei ir atrás de novo e tudo mais, mas deu um trabalho do caramba. Não sabia. Uhum. Tenho fotos para mostrar, para provar dos meus credenciamentos todos pingando pelo caminho. Então, a importância de ter tudo isso para sua segurança, e não a segurança assim, porque eu vou ser preso. Não, é para a segurança de que acontece alguma coisa, de ser mais fácil de pegar, porque às vezes o arquivo não está no mesmo prédio, né? Então, vem a secretaria na auditoria, eu quero processo tal. Tá aqui, né? Digitalzinho lá, pega aqui, tchau e benção, né? E eu ia perguntar uma coisa com você falando do... Fugiu, vamos continuar falando, daqui a pouco eu lembro de novo. E mais alguma coisa? Não desses pontos que tem que ser visto. Agora é o seguinte, eu tenho um ponto importante para falar, eu deixar para o final, mas eu vou falando aqui e a gente vai discutindo. Porque as consultorias de investimento, elas já facilitam, normalmente, elas têm que facilitar esse processo, assim, te ajudam, porque normalmente elas têm vários clientes que já têm relacionamento com as instituições, então elas já conseguem essa documentação mais facilmente, já conseguem fazer uma primeira análise, fazer um filtro. Então, consultoria de investimento pode sim, na verdade, todas as consultorias, eu acredito, elas auxiliam nesse processo. Tá? É importante que elas o façam, né? Mas é importante destacar que esse é um processo interno. Okay? Tanto é que lá número de processo e tudo mais. Então, com a sua consultoria, que eu não sei o número, mas eu acredito que a maioria dos RPPs do Brasil tem uma consultoria, pelo menos a maioria simples ali, mais de 50% deve sim ter consultoria de investimento. Então, já vê isso com a tua consultoria, já vê essa documentação, e mais do que isso, pede para te explicar. Sempre que eu falo em todas as palestras, eu sempre digo, olha, chama a tua consultoria e pede para te explicar. E não só de investimento. O atuário, o contador, todo mundo pede para te explicar. Isso é muito importante. Porque, Johnny, se o teu atuário não consegue te explicar uma avaliação atuarial, não é para ele ser teu atuário. Então, pede essa explicação para que você entenda esse processo. Então, normalmente, eles já te mandam essa documentação, ou pelo menos facilitam esse acesso. Mas lembre-se que é um processo de controle interno. Então, você precisa fazer esse ponta a ponta, bater essas informações, a consultoria vai te ajudar, então, com dúvida, você fala com eles e tudo mais, mas não deixe de fazer isso e não deixe de arquivar digitalmente e ter essas informações lá nos demonstrativos atualizadas e corretas, tá? Porque é o seguinte, o que me deu de impressão nessa portaria, após essa portaria, é que processo de controle externo, né? Fala em controle externo da Secretaria de Previdência, está muito mais ágil por conta do digital. Então, por ter esse avanço significativo, o controle externo vai ser mais rigoroso. E quando essa auditoria não foi indireta, foi direta, foi lá no teu RPPS, tenho a impressão de que ela vai ser muito mais rigorosa, muito mais robusta. Então, por favor, não recebe no auditor e na hora do credenciamento diz, não sei, é a consultoria que manda, nossa, não. Não, o processo é seu. Por favor, não, o processo é seu. A responsabilidade é do Instituto, né? E assim, há muitos, se você colocar no Google credenciamento RPPS, já vai aparecer vários bancos, várias instituições que já têm uma pagininha pronta com esses documentos. Antes, lá, quando eu comecei a fazer os credenciamentos lá atrás, antes de cair a água no mundo, no meu processo lá, eu lembro que só a Caixa Econômica tinha, né? E os outros a gente dizia, vai lá, olha o site da Caixa, né? Tão bonito.
E agora eu vi ali Santander, Bradesco, até a Mirai, né? Muitos já têm a página indicando para os institucionais lá e com esses documentos de credenciamento. Já aconteceu também de a gente pedir documentação extra, né? Eu preciso de tal coisa. O banco falar assim, não, o que a portaria manda é aquilo ali. Tá, mas eu sou cliente, né? Eu quero colocar o dinheiro na tua instituição, eu quero o documento. Então, nesse momento, você, como segurança, como a gente estava comentando, você tem que bater o pé e dizer, eu quero o documento que eu estou pedindo e pronto. Claro, você não vai chutar na batatinha, né? Ver qual ali, o que vale a pena pedir ou não, vai pedir lá, sei lá, o documento de identidade do presidente da Caixa Econômica. Não, calma aí, não é bem assim, né? Mas se a instituição disser, não, eu não vou mandar, daí você já olha ali e já diz, por que não vai mandar? O que tem de errado aí que não está a fim de mandar? Sim. Não, só para destacar, porque tu falou um negócio legal, bacana, porque o que estabelece a portaria são os critérios mínimos, tá? Isso, então, mínimos. Tem muita RPPS bacana que estabelece o seu processo naturalmente, a partir da portaria, estabelece e aí pedem sim documentos adicionais. E isso é muito interessante. Isso mostra, primeiro, que o pessoal está ligado, enfim, entende bem esse processo e cuida do seu RPPS. Aliás, não se preocupa só em fazer o que é obrigatório, mas de fato cuida e busca informações adicionais para ter um processo mais robusto, mais seguro, para ser mais diligente. Isso é muito importante. E aí eu já vou repetir o que eu sempre falo, procura esses RPPS e conversa com essa turma. Eu tive semana passada lá em Belém e tive com o pessoal lá do GPRE, do estado do Pará. Porra, bicho, equipe top de investimento, pessoal super acessível. E como eles, tem vários outros que eu conheço, que você às vezes conhece. Do ladinho da nossa cidade tem alguém que você nem sonha que está ali e que consegue te ajudar. Então vai lá, pesquisa, tem sempre esses canais específicos, tem um pessoal muito bom, de grandes RPPS e de RPPS menores. Então fala, vê como que eles fazem esse processo, isso vai te auxiliar, porque, olha, não é fácil, dá para ver que é um processo robusto. E não por acaso ele é o mais negligenciado. Mas isso vai ter que ficar no passado. A gente tem que seguir isso, e é para sua segurança pessoal, de quem faz parte da sua equipe, e para a segurança dos recursos do RPPS. Eu acho que nesses 3 vídeos que a gente fez, o que a gente mais falou é transparência e segurança, né? Porque tudo que se faz, tudo que a portaria pede, é chato? É muita coisa? É também. Às vezes estou só eu sozinha lá na RPPS, com mais uma secretária, e eu tenho que fazer tudo aquilo, eu tenho que fazer tudo aquilo. Mas para quê? Para garantir que você não tenha problemas e que o dinheiro que está lá também não tenha problemas, porque não é pouco, né? Não é pouco dinheiro que está nesses lugares. E é importante, é muito importante, né? Tem um monte de vida aí, um monte de gente contando com ele. Mas deixa eu contar só mais uma historinha. Nesse mesmo RPPS que eu trabalhava, um dia a gente recebeu uma visita da polícia, né? Não por conta de um problema, deixo bem claro, não era um problema do nosso RPPS, e sim de um problema maior que deu nos noticiários, então eu não estou falando nada de secreto aqui, né? E uma coisa que chamou a atenção foi quando o policial entrou no instituto, a recepção, tinha a recepção, e ele entrou, né, simplesmente para a sala do que ele precisava lá entrar. E ele disse assim, olha, vocês precisam colocar na porta uma porta que não dê acesso para qualquer um aqui dentro, né? Por quê? Daí ele comentou, isso aqui é uma instituição financeira. Vocês têm documentos financeiros, vocês têm dinheiro aqui dentro, né? Dinheiro que não físico, mas então o que chamou a atenção muito naquela vez foi que o policial falou: trabalhem como um banco, né? Um pedaço é o benefícios, ok? Mas a parte do investimento é um banco. Então veja como é que funciona uma Caixa Econômica, um Banco do Brasil da vida. Ninguém entra em qualquer lugar, né? O gerente da Caixa Econômica não entra numa salinha que o outro gerente tem acesso. Então, não é qualquer um que pode entrar na sala do financeiro, não é qualquer um que pode ter acesso ao credenciamento,
né? Então, tipo, cuida com esses documentos que tanto a gente fala de relatórios, essas coisas assim, porque eles não são qualquer documento, eles são documentos que, se precisar, numa auditoria, numa polícia, no qualquer coisa que aparecer lá, você vai entregar e vai ter a segurança que está tudo certinho contigo. Legal. Eu tinha pensado nisso. É um banco. Legal. Tá, então sobre credenciamento, para finalizar a minha parte aqui, né, trazer as informações da portaria, seguinte, pega esses pontos que a gente tratou, naturalmente você tem que ler a portaria, ele fala de alguns prazos importantes na sua análise. Então, por exemplo, tem que ver o histórico de 5 anos, a instituição e dos profissionais que gerem. Então, naturalmente, isso você só vai entender depois que ler a portaria. Nosso papel aqui é discutir, é chamar a atenção para esse ponto, e que o processo finaliza com atestado de credenciamento. Você pega ali os termos de credenciamento, preenche e tudo mais, cria esse atestado de credenciamento para você mostrar que houve esse processo com as conclusões e tudo mais. Observa essa documentação, as certidões de regularidades fiscal e previdenciária. Então, tem que ver as certidões, e esse é o principal obstáculo, tá? Além toda essa análise, é que as certidões devem estar válidas no dia do atestado, desse processo. Então, enfim, a gente sabe que elas vencem em períodos diferentes, e aí você acaba recebendo e faz isso depois, e alguma está vencida. Então, o ideal é que você observe. Esse é o ponto mais chato, tá? Que a gente tem mais trabalho, é esse, porque tem que pedir, tem que renovar essas certidões. Alguns já disponibilizam, outros não. Então, observa esse ponto no processo, tem que ter esse atestado bonitinho. Depois, lança lá no demonstrativo. E credenciamento não te obriga a fazer uma aplicação, por exemplo. Ele é um cadastro. Então, se você converse, minha sugestão, tá? Como consultor, receba as instituições financeiras, converse com as instituições financeiras. Tem muita equipe, muito comitê de investimento que fica muito receoso a conversar com outras instituições financeiras, o Banco do Brasil, Caixa do Nordeste. Mas elas são, primeiro, se ela está naquela lista elegível, já passou por um filtro bom, como dizem no Ceará, passou por uma peneira bem fina. Então, isso já a credencia para conversar com você tranquilamente. Então, recebe essa instituição, porque olha, tem todo um processo, além de credenciamento, todo um processo de análise, até você naturalmente fazer uma aplicação, né? Então, recebe, conversa com esse pessoal, vê o que eles têm a dizer. Sempre fala para os clientes: olha, pega esse pessoal que quer conversar contigo e diz: tá bom, agora o que é que tu está vendo de cenário? O que é que tu acha, o que é que tu me diz de diferente do que eu estou fazendo na minha carteira? Porque esses profissionais, via de regra, são ótimos profissionais, conhecem de mercado financeiro, conhecem de RPPS, conhecem de produto. Então, aproveita isso, tá? Sempre sugiro a todo mundo que recebe conversa com esse pessoal. E por que não credenciá-los? Não te obriga a aplicar. Faz o credenciamento, que aí, quem sabe, numa outra ocasião, num momento oportuno, vocês voltam a conversar e aí tratam ali de uma aplicação, enfim. Mas só para deixar claro que o credenciamento não obriga, então credencia as instituições. Claro, se vocês acharem que faz sentido ter um relacionamento, mesmo sem ter certeza da aplicação, credencia, faz esse processo. Você vai conhecer melhor a instituição depois de fazer todo esse processo, claro. E aí você vai ter mais segurança na hora de tomar a decisão de aplicar ou não. E vai ter o processo pronto se precisar correr e fazer um aporte, né? Sim, porque, como vocês sabem, determinadas oportunidades passam rapidamente. Por exemplo, os próprios ativos bancários que vão mudando a taxa diariamente, os títulos públicos que a gente vê estavam baixando ali a taxa, hoje já aumentaram. Então, quando pensou que já estava acabando essa janela, essa oportunidade, já se abriu uma nova janela, e aí sabe que ela oscila, né? Às vezes baixa, às vezes sobe. Então, por que não já credencia para quando, enfim, aparecer uma oportunidade como essa, vai lá e faz a aplicação com mais rapidez, aproveita uma determinada oportunidade e vai fazer isso com segurança, obedecendo o que diz a seção 3. Aliás, a seção 3 ela explica como é credenciamento.
E lá na portaria também diz que a lista das instituições credenciadas é um dos itens obrigatórios de transparência lá que devem ser divulgadas aos segurados. Está tendo relatório, tem aquela listinha, e uma desses pontos é a lista das instituições credenciadas. Então precisamos falar sobre credenciamento um pouco mais. Falar sobre credenciamento. Né? E, de novo, a gente diz aqui, é chato, mas é um processo que precisa, e como a gente comentou semana passada, de ter uma pessoa ou uma equipe que seja disponível para os investimentos, uma dessas pessoas ali precisa estar disponível para o credenciamento. Porque não só o credenciamento a cada 2 anos, o do fundo é toda vez que aporta, e é um processinho mais chatinho que o outro, né? Mas todos eles são necessários. E não à toa eles estão na regulamentação, na portaria, não à toa, tipo, a secretaria não colocou isso tudo lá para dizer, vamos só encher o pessoal do trabalho, né? Não, né? Eles vão vir atrás desses processos, isso dali dá margem para eles irem atrás desses processos, né? Então, tenhamos esses processos prontos e certinhos. Sim, como a gente já disse, está na portaria, tem que ser respeitado, tem que ser feito. Não tem jeito. Simples assim. E se isso fosse respeitado, sempre porque eu trago, viu, Joane, da nossa experiência, se esses pontos todos fossem respeitados, lá naquelas aplicações que a gente sabe que muitas aconteceram, foram muitos milhões, isso eu me revolta aqui um pouco, porque foram muitos e muitos milhões, eu te garanto que foram, chegando a casa de centenas de milhões de reais aplicados em fundos estressados, enfim, em fundos fraudulentos até, que se tivesse feito esse processo bonitinho, como até o antigo processo, que não era tão detalhado como esse da portaria 1467, se isso tivesse sido respeitado, certamente essas centenas de milhões pelo menos seriam reduzidas, e aí essa dívida, esse rombo que em muitos casos aconteceu, certamente seriam evitados. Então, isso é para garantir que isso não se repita. E aqui também deixo claro que não estamos falando que a culpa é do gestor, a culpa é do RPPS. Não, foi várias situações que ocorreram, né? Falta de conhecimento de muita gente, até a própria legislação, né? Falta de legislação com relação a isso. Então, assim, não estamos... Houveram problemas no passado, sim, mas não é por conta de um, por culpa de outro, é culpa do sistema, de todo o processo, né? Então, falamos sobre credenciamento? Falamos sobre credenciamento. Tem muito mais que conversar. Então, fala com a gente, tem mais coisa aí, as dúvidas, né? Manda para a Joane escreve, a gente escreve, a gente fala. A Joane, eu vou falar muito, mas convida, que eu estou vendo isso, convida muitos gestores, muitos agentes de mercado para trazer conteúdo, então qualquer coisa manda para eles e devolve. Mas é importante que esse tema seja esgotado, tá? O entendimento dele seja esgotado, para que a gente pule para os próximos níveis, que aí já sai do obrigatório e já entra, de fato, em níveis avançados de análise, de gestão. Bom, e a gente está caminhando para isso. Assim esperamos. Pelo menos, se depender da gente, terão toda a ajuda que precisa. A gente já falou sobre conselhos para os conselheiros, já falamos sobre risco, agora falamos sobre credenciamento, e semana que vem a gente vai falar sobre mais um pontinho dessa portaria na parte de investimentos, que ela já é grande, a parte de investimentos também é grande, né? Trabalho pra caramba. Só para ler a portaria já dá trabalho demais, né? Então, mas o Gustavo já leu tudo dele, vai falar pra gente mais um pouquinho. Certo, pessoal? Mais alguma coisa? Não. Valeu, então, até mais. Até mais.